Vamos lá então? E aí? Qual é a curiosidade que nós temos aqui na formação desses compostos? É que, neste caso, o hífen, vem cá, esse sinalzinho que está aqui, ó, ele vai funcionar como um sinal de conotatividade. Você vai dizer, professor, eu não entendi essa história de conotatividade. Sinal de que o vocábulo está, que os vocábulos aqui empregados perderam suas significações primárias e passaram a compor um novo sentido. Isso é sinal de conotatividade, sentido figurado. Ferro velho sem hífen é um ferro envelhecido. Mas ferro velho tudo junto é um estabelecimento comercial onde se vendem coisas velhas. Né? Curioso? Vem cá. Aqui, ó. Ó, pão duro. Professor, o que é um pão duro? Compre um pãozinho em algumas padarias, deixe-o lá quietinho em algum canto, e algumas horas depois você vai ter um pão duro. O pão ficou endurecido. Vem cá aqui. Mas se você quiser se referir a uma pessoa sovina, pirangueira, aquele cara que cai na água, conhece um assim, aquele cara que cai na água com um comprimido efervescente aqui na mão e o comprimido fica sequinho, ele sai da água com um comprimido seco, o cara quer mão fechada para o dinheiro, é o pão duro com hífen. É o pão duro com hífen. Não é interessante? Né? Quer ver outra curiosidade? Vem cá aqui, ó. Ano novo. Rodrigo, qual a diferença de ano novo assim e ano novo assim? Tem, claro que tem. Tá? É que ano novo sem o hífen é o ano que vai chegar, que está chegando. Você está num ano, sei lá, você está em 2016. Qual é o ano novo? 2017. Você vai estar em 2017. Qual é o ano novo? 2018. Por aí afora vai. Agora, e o que é o ano novo, Rodrigo, com o hífen? É a festa de Réveillon. É a passagem, o momento da passagem do dia 31 para o dia 1º. É o ano novo. Então, você pode desejar para alguém um feliz ano novo sem hífen. Aliás, um próspero ano novo. Não, vamos inverter logo. Um feliz ano novo com hífen, que é a festa de Réveillon. E um próspero ano novo sem hífen, que é o ano vindouro, o ano que está chegando. Gostou dessa curiosidade? Pois é, formação de compostos. Agora, Rodrigo, vem cá. Eu estou com um substantivo composto e eu quero colocar esse cara no plural. Tá? Por exemplo, de repente, Rodrigo, eu peguei eu tô em dúvida, como é que eu escrevo o plural, por exemplo, de Pai Nosso. Eu gosto muito de boia fria. Pronto. Tá? O plural de boia fria. Professor, como é? Cuidado que não tem acento aqui não, tá? Então, Rodrigo, tá faltando um acento aqui, tá não? Tá? O plural de boia fria. Você fica, como é que faço? Eu digo os o quê? Eu digo os boias fria. Eu digo os boia fria, os boias frias. Como é que eu faço? Existe uma regra que praticamente domina o plural dos compostos. Como é que eu faço, Rodrigo, para olhar plural de composto? Você vai fazer o seguinte: pegue os vocábulos que estão ali e separe. E você vai analisá-los isoladamente. Como se eles não tivessem no composto. Então, eu vou analisar boia e vou analisar fria. Pronto.
É assim que você vai fazer. Aí eu vou perceber quais são as categorias gramaticais que podem sofrer flexão. Por exemplo, olha para cá. Então aqui, ó. Aqui, ó. O substantivo composto apresenta um vasto conjunto, tal, pau. Vamos lá aqui, ó. Primeira regra, pronto. Eu olho para o composto. Substantivos compostos formados por palavras variáveis quanto ao número. Tá? Tá? Professor, o que é variável para o número? Substantivo, adjetivo, é variável quanto ao número. Numerais, são variáveis quanto ao número. Tá? Apresentam flexão. Né? Não são todos numerais, mas a maioria dos numerais já apresenta, uma boa parte apresenta flexão. Tá? Como é que eu faço, Rodrigo, para colocar no plural? Aqui a regra, olha para cá. Aqui, ó. As palavras que formam o composto devem, portanto, ser analisadas isoladamente, ser analisadas se isoladamente são suscetíveis de ir para o plural. Se forem, vai com as duas para o plural. Vá com as duas. Está aqui, ó. Olha aí, ó. Rodrigo, couve e flor. Couve é substantivo, flor é substantivo. Vai para lá, couves, flores. Terça-feira, terça é um numeral. Feira é um substantivo. Vai para o plural todo mundo. Amor perfeito, substantivo com adjetivo. Vai todo mundo para o plural. Tá? Eu tenho lá então meu boia fria, professor. Boia é substantivo. Mais fria que é um adjetivo. Vai para plural todo mundo. Boias frias. Boias frias. Um concurso público perguntou qual era o plural de meio fio. Claro que não é assim, né? Ele não perguntou qual é o plural. Ele colocou num período. Lá, e dentro do período aparecia, né? Ele ficou sentado junto aos. E aí, como é que eu faço? Como é o plural de meio fio? Calma, não precisa se desesperar. Olhe para o vocábulo. Olhe para cá. Meio aqui é numeral. Fio aqui é substantivo. Portanto, dois vocábulos que se flexionam. Não tenha medo. Vamos lá. Qual o plural de meio fio, Rodrigo? Meios fios. Não tem que ter medo. Tá? Pai nosso. Pronto. Pai nosso. Como é que eu faço? Ele rezou 10. E aí, calma, vem aqui. Pai é substantivo. Nosso é um pronome. Duas categorias que se flexionam. Portanto, não tenha medo. Ele rezou 10 pais nossos. Acabou. Hã? Acabou. Ok? Então, esta é uma regra básica. Detalhe, Rodrigo, eu posso me conduzir por esta regra? Ela abarca boa parte dos compostos. Tá? Rodrigo, isso aqui é importante para quê? Concordância nominal. Rodrigo, quando é que isso cai no concurso? Quando ele põe assim, ó, assinale a alternativa que apresenta um período, né, escrito de acordo, digamos, com a norma culta, de acordo com a norma formal da língua portuguesa. Tá? Assinale o período que apresenta clareza, concisão e correção. Vai lá, vai cair isso aqui, pode cair isso aqui. Tá? Não precisa ter medo. Esta regra abarca boa parte das regras. Boa parte das situações. Existe outra regra? Existe. Aqui, ó. Olha aí, ó. Substantivos compostos formados por palavra invariável mais palavra variável. Detalhe. Professor, o que é palavra invariável para substantivo composto? Verbo. O verbo aqui é considerado uma palavra invariável, embora seja palavra variável. As interjeições, os prefixos são considerados invariáveis. Então, olha para cá. Se eu tenho invariável com variável, o que é que eu vou fazer? Eu vou flexionar a variável. Está aí, ó. Está aí.
Tá? Beija-flor. Pronto, é um exemplo bem clássico. Beija-flor. Beija é verbo. Verbo, eu já disse a você. Para composto aqui, quando ele está ao lado de uma variável, ele é considerado invariável. Então, eu vou ter uma invariável com uma variável. O que é que eu faço, Rodrigo? O que é que eu faço, Rodrigo? Flexiono aqui. Pronto. Beija-flores. Abaixo, assinados. Abaixo é um advérbio, que é invariável. Assinado é um particípio adjetivo, um valor de adjetivo. Vou falar sobre isso. Vai flexionar aqui. Quebra-mar. Quebra é verbo, mar é substantivo. Vai flexionar o mar. Ave Maria. O que é que eu vou ter, Rodrigo? Ave é uma interjeição, é um chamamento. Maria é um substantivo. Então ela rezou 50 Ave Marias. E não Aves Marias. Que ave aqui não é ave, ave é substantivo. A ave aqui é uma interjeição. Ficou claro isso aqui? Numa boa, volta para cá. Terceira regra. Composto unido por preposição. Alguns compostos. É um grupo relativamente pequeno de composto. O que é que eu tenho, Rodrigo? Está unido por preposição, vai flexionar só o primeiro. Então, olha para cá. Ó, tá algumas situações de compostos com união por preposição. Tá aqui. O primeiro aqui, um exemplo, pé de moleque, pés de moleque. Aí você tem aqui João de Barro, joões, mula sem cabeça, mulas, pôr do sol, pores do sol, olha que bonito, pimentas do rei. Difícil? Não. Esse, veja, não precisa se desesperar com esse. Aquela primeira regra lá é a mais importante de todas. É a mais importante, eu garanto a vocês. Olha para cá. Substantivos compostos em que o segundo elemento delimita o primeiro. Ei! Ei! Está lembrado? Está lembrada da primeira regra? O que foi que eu disse da primeira regra? A primeira regra olha para os vocábulos, separa, analisa os dois. Pode flexionar os dois, flexiona os dois. Por que eu estou falando isso? Porque esta regra, ela é uma espécie de adaptação daquela primeira. É que vamos chegar a um momento em que vai ter assim, ó, você vai criar um composto, mas o segundo elemento é um especificador do primeiro. Por exemplo, olha para cá. Navio escola. Veja, navio escola é navio, veja, é como se eu estivesse dizendo navio do tipo escola. Por isso que a regra vai dizer, se o segundo elemento delimita o primeiro, é uma especificação do primeiro, só o primeiro vai variar. Só que, presta atenção, vem para cá. O que é navio? Substantivo. O que é escola, Rodrigo? Substantivo. Você poderia me perguntar, ô professor, então se no concurso eu colocasse navios escolas, eu erraria? Não. Por que não, professor? Porque a primeira regra, lembra que eu disse a você, ela é genérica. Ela é quase que domina o coreto. E esta daqui é uma, digamos, é uma fragmentação da primeira regra. Por isso que essa regra aqui não pode contrariar a primeira lá. Por isso que aí você vai dizer, Rodrigo, quer dizer que os dois plurais são aceitos? Exatamente. Olha para cá. Olha só. Peixe-boi. É peixe do tipo boi. Rodrigo, é isso mesmo. Mas e se eu escrever, Rodrigo, peixes-bois? Eu estou errado? Não. Porque peixe é substantivo e boi é substantivo. Banana-maçã. Pronto. Banana do tipo maçã. Bananas do tipo maçã. Ô, Rodrigo, e se eu puser bananas, maçãs, eu estou errado? Não, tá certo também. Tá? É a mesma regrinha de pau-brasil. Ó. Pau. Epa. Eu estou pensando já à frente. Estou acelerado hoje aqui. Pau-brasil. Pronto. Pau-brasil é aquela árvore lá.
Pau-brasil, a árvorezinha, tá? De onde provém o nome do Brasil. Professor, o que é isso? É pau do tipo Brasil. Pronto. Qual o plural? Vem para cá. Paus, Brasil. Pronto. Ô, professor, mas pau é o quê? Substantivo. E Brasil? Substantivo. Então, eu não posso dizer paus Brasis, não pode. Vem para cá. Então, você pode pegar aqui e escrever assim. Paus Brasis. As duas formas estão corretíssimas. Não precisa ficar, eita, será que, meu Deus, vai dar certo? Vai, fique tranquilo. Tá, até coloquei aqui, ó. Pau Brasil, paus Brasis. Caneta tinteiro, canetas tinteiro ou canetas tinteiros. Pombo correio, pombos correio ou pombos correios. Tá tudo certo, não tem problema algum. Tudo bem? Rodrigo, eu preciso me preocupar muito com isso. Não. Estude. Estude. Leia. Faça o que eu estou fazendo aqui. Lendo, orientando, chamando a sua atenção para um detalhe aqui e acolá. Olha para cá. Substantivos compostos formados por palavras repetidas. É muito comum com o nome de coisinha. Tá? Aí, detalhe. Só o segundo elemento se flexiona. Detalhe. Presta atenção. Reco-reco, pisca-pisca, ruge-ruge, tico-tico. Vai para aqui o plural. Detalhe, não precisa me mandar pergunta. Se as palavras repetidas forem verbos, para esta regra aqui, eu posso usar tanto ela quanto flexionar os dois. Vem cá. Corre, corre. Corre, corre. Certo? Qual é o plural de corre, corre? Eu vou para a regra. Corre, corres. Só o segundo, está aqui a regrinha aqui atrás. Só o segundo. Mas eu observo que corre é verbo e corre é verbo. Existe uma possibilidade também de você flexionar os dois. Corres, corres. Detalhe, cuidado para não confundir. Presta atenção. A gente acabou de falar de uma regrinha em que o verbo era invariável. Quando é que o verbo vai ser invariável, professor? Quando ele estiver ao lado de uma palavra que se flexiona como substantivo. Quando essa regra daqui só serve para quê? Palavras repetidas. Você está vendo que tudo aqui é igual, repetição. Aí o que é que a regra diz? Quando for palavra repetida, só o último se flexiona. Se as duas palavras que eu estou repetindo forem verbos, você pode continuar flexionando só a última ou flexionar os dois. Então, olha para cá, é o que eu acabei de falar aqui. Tá? Agora, vamos lá. Pega, pega. Né? Pega, pega. Isso é verbo. Eu posso fazer pega, pegas ou pegas, pegas. Rodrigo, preciso me preocupar muito com isso? Não, relaxa, tranquilo. E os substantivos compostos que são invariáveis. Olha para cá. Tem algumas criaturas que são invariáveis. Rodrigo, eu faço o que com isso? Nada, vai ler aqui comigo. Não precisa ficar aperreado, preocupado demais. Só leia. A minha preocupação, só aquela primeira regra lá. Tá? De flexão. Rodrigo, onde é que isso vai ser importante ou pode ser importante? Concordância nominal. Lembrem-se bem, o que vai se referir a substantivo vai ter que concordar com ele. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, se eu não conseguir falar sobre isso, na próxima aula eu falo sobre isso. É a continuidade do nosso assunto substantivo. Maravilha? Detalhe. Nós estamos em regra de plural. De substantivos compostos. Não foi assim? Beleza. Rodrigo, e se eu quiser colocar um plural, não vou nem colocar aqui para você, vou colocar aqui. Professor, vem cá. Vem cá. Bar. E se eu tiver uma flexão de bar para o diminutivo? Qual é o diminutivo de bar? Barzinho. Pronto. Barzinho. É o diminutivo. Rodrigo, e se eu quiser colocar
barzinho no plural. Como é que eu faço? Qual é o plural de barzinho? São os barzinhos ou os barizinhos? Isso é interessante. Caiu numa prova da FCC para o TRF da primeira região. Vamos começar. Rodrigo, isso aqui é o quê? É isso aqui, ó. Ó, vem cá. Plural dos substantivos diminutivos, tá? Plural de diminutivo. Como é que eu faço o plural de um substantivo que se encontra no diminutivo? Como é que eu faço, Rodrigo? Tranquilo. O que é que você tem que fazer? Tá aqui os passos todinhos. Coloque o substantivo sem o sufixo do diminutivo no plural. Então, vamos lá para o nosso substantivo. Qual é o substantivo bar? Qual é o plural de bar? Bares. Pronto. Retira-se o S do plural desse substantivo. Tira o S. Corta aqui o S. Volta lá. Acrescenta-se o sufixo do diminutivo. Volta lá. Qual é o sufixo diminutivo? Zinho. Pronto. E acrescenta o fonema S que foi retirado. Pronto, está aqui. Então, qual é o plural de barzinho? São os barezinhos. Está aí. Difícil? Claro que não. Claro que não. Tá? Então está aqui, ó. Ó, vamos lá. Plural de diminutivo. Pão. Ó, como é que é o pão? Pão, pães. Pãozinho, qual o plural de pãozinho? Cuidado para não dizer pãozinhos. São os pãezinhos. Tá vendo? Eu começo a colocar o substantivo no plural e jogo o S lá para o final. Ó aqui, ó. Papelzinho. Foi a pergunta da prova. Tá? Ele colocava assim, ele grifou um trecho lá era um texto de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, né? Ele grifava sobre como se fossem pequenos papéis, os pequenos papéis. Os pequenos papéis, ele grifou e disse: eu posso trocar os pequenos papéis pela palavra papelzinhos. Papelzinhos não, papéis. Papéis está aqui, ó. Vem cá. Os papeizinhos. Mesma coisa de quê, Rodrigo? Tá aí, ó. Mesma coisa de barzinho, tá? Olha, ó, barezinhos, florzinha, florezinhas, farolzinhos, faróizinhos. Cuidado com a palavra animal, né? Tem até uma música lá, acho que é de Padre Marcelo Rossi, que ele fala corretamente, viu? Os animaizinhos. E não os animalzinhos, pelo amor de Deus. Galera, fechou. Fechou. Você vai assim, como assim, Rodrigo? Fechou. Veja. As informações sobre substantivo que a gente tinha, que você deve estar aí sentado assim, dizendo, eu estou de boa. Tá tranquilo. Eu sei. Eu tenho quase certeza de que se você não tiver, se você já vinha estudando um pouco para concurso, ou leu alguma gramática, eu tenho certeza absoluta de que eu falei até agora as coisas, de que eu tenho quase certeza que você sabe, eu já sabia. Rodrigo, estou ligado. Não é porque você falou isso aqui, porque não é todo mundo que está nesse seu nível. Isso aqui é o curso realmente começando do zero. Mostrando a você quais são, tal, né? Falei para você que o substantivo é uma classe fundamental, e é fundamental, tá? É este cara daqui que lá em sintaxe vai dar problema para a gente. Quem, Rodrigo? É esse cara, o substantivo. Mas, lembram que quando eu comecei esta aula, eu coloquei assim para você, substantivo, e eu coloquei definição clássica. Vocês estão lembrados disso? Eu comecei o primeiro bloco, está lá definição clássica. Por quê? Porque eu queria trazer para você agora, e agora, quando eu disse assim, acabou, é que acabou essa parte do simplório. Vamos pensar um pouco agora comigo?
E eu queria conversar com você sobre uma outra definição para substantivo. Que aí sim, essa impacta diretamente no seu conhecimento. E ela traz lá uma visão boa do futuro, do que vem à frente para a gente. Que é isso aqui, olha para cá. Rodrigo, o que é um substantivo? Olhe para esse diagrama. E quando eu olho esse diagrama, eu quero propor para você uma nova definição para substantivo, ou uma nova caracterização para esse substantivo. Leia isso aqui. Fica olhando isso aí na sua tela. Preste atenção. Eu tenho substantivo, que está aqui no meio, e eu tenho essas classes que estão aqui, ó, ao redor do substantivo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você poderia perguntar, professor Rodrigo, em linhas gerais, o que é um artigo? Você vai ver artigo comigo. Mas artigo é uma classe variável que se refere a um substantivo, com uma dada função que você vai ver comigo. Você poderia perguntar, professor, o que é um adjetivo? Um adjetivo é uma classe variável que tem uma função. Mas a função dele é para quem? Para o substantivo. Você pode perguntar, professor, o que é um numeral? Eu digo, professor, numeral é uma classe variável que tem uma função. E a função dele é para quem? Para o substantivo. E você pode perguntar, Rodrigo, o que é um pronome adjetivo? Ele vai falar sobre isso. É uma classe variável que tem uma função. Para quem? Para o substantivo. Então, finalmente, o que é um substantivo? Agora sim, fazendo nosso cérebro pensar. Leia para cá. Veja, como são determinantes, essas classes morfológicas concordam em gênero e em número com o substantivo a que se referem. Detalhe, olha para cá. Aqui. Você sabe o que é isso? Hoje é a primeira aula do nosso curso Começando do Zero. Você sabe o que é isso aqui que está escrito na sua tela aí? Sabe não? Eu vou dizer para você. Isso aqui é a regra geral da concordância nominal. Aí você vai dizer, mas professor, o assunto é concordância nominal? Claro que não. O assunto é morfologia, é substantivo. Mas eu quero mostrar para você que em substantivo eu vejo à frente sintaxe. Porque isso aqui é a regra lá da concordância. Mas não começou lá, começou aqui em substantivo. Aí eu tenho uma nova definição para você. Qual é? Olha para cá. O que é um substantivo? É isso aí, ó. Substantivo é uma classe de palavras variáveis, a qual, preste atenção nisso aqui, ó. Ó, geralmente, ela vem acompanhada por determinantes. Rodrigo, como assim? Que determinante? Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso são determinantes. Determinantes para o substantivo. Por isso que eu disse aqui, ó. Como são determinantes para o substantivo. Aí, presta atenção. Quando eu leio isso aqui, eu chego a uma conclusão. Logo, qual é a conclusão a que eu chego? Olha só, olha que maravilha, olha que maravilha. Logo, uma classe morfológica acompanhada por determinantes é um substantivo ou uma palavra substantivada. Aí você vai dizer, caramba, Rodrigo, como é isso aí? Como é isso? Vamos fazer o seguinte. Ó, tá bom por hoje. Tá bom por essa aula. Você vai, professor, eu vou ficar curioso. Eu sei que vai ficar curioso, curiosa. Mas é para a próxima aula. Próxima aula nós vamos explorar isso aqui. Eu passei com você, tirei você do zero no substantivo, mostrei as flexões todas, mas agora eu vou fazer você pensar, raciocinar e olhar lá para frente, para a gente amarrar essa gramática e mostrar para você que ela é toda interligada. Por isso que eu disse a você, não pode perder a próxima aula. A gente está aqui terminando esse momento. Sabe como é esse nosso momento do Começando do Zero? Há 4 anos que eu digo isso. Isso aqui é um momento inenarrável. Você diz, por que, professor, é inenarrável?
que é aqui onde você vai sair do zero e vai melhorar muito em português. Muito. Alguns pedidos para você terminando a nossa aula. Primeiro, continue o conteúdo olhando a gramática. Leia a gramática, assista a aula novamente, tá? A parte mais importante de tudo vai começar agora. Vai começar agora. Agora quando, Rodrigo? Na próxima aula. Faça o dever de casa, tem um deverzinho com 10 questões para você fazer. Aí, tem um material da aula que você pode baixar para você. Qual é o material? Esse aqui, os slides. O material que eu usei aqui na aula. O ideal é que você baixe os slides, que na verdade eles representam uma síntese da minha gramática. Se você quiser comprar a gramática também, fique à vontade. E um pedido que eu faço a você. Esse projeto vive porque você existe. Então assim, divulgue esse projeto. Fala para os amigos, poxa, começando do zero de português, vale a pena. Vamos fazer juntos. Né? Divulgue isso aqui, porque isso aqui, esse momento inenarrável. Eu vou terminar todas as aulas falando isso. Inenarrável. Eu tenho certeza que vai ser muito positivo para você, tá bom? Ó, receba aí o nosso cordial, fraterno, carinhoso abraço. Saiba que a gente faz isso aqui, eu faço aqui com muito amor, com muito carinho, para que você possa ter acesso a um bom conhecimento onde você estiver. Tá bom assim? Ó, beijão, fiquem todos com Deus, até a nossa próxima aula.